Pessoal, vamos lá. Nos campos contemporâneos ligados ao exercício físico e à atividade física, que relaciona o campo horizontal, o avanço, o campo vertical, nos dá bilateralidade. Quando falamos sobre agachamento ou exercício físico, há um sinônimo importante que vem a padronizar. É lógico que podemos discutir entre essas padronizações, mas o exercício em si, entre dupla, vôlei de praia, com masculino e com feminino, é por complexo para ser acessível diante do vôlei de praia, que é um campo histórico e óbvio. Mas o que eu quero dizer em questão disso? Em questão de treinamento e experiência, quando a pessoa ela vai ter uma receptividade para levantar para a outra, aquela base de agachamento, que ela fica de uma manchete, ou também pode estar um movimento, de toque, que ocorre na questão de levantar no ângulo para ver um 45 graus ali, naquela região da cortada. É lógico que a base ligada ao saque está relacionado ao Muay Thai, que eu estava treinando aqui, e também a capoeira e outras modalidades, que coloca a perna de trás em posição para haver uma alavanca e uma propulsão, uma consciência. Estamos vendo aí alguns campeonatos na X Esportes, que já relacionam sobre cromossomos, que vem a pontificar. O que eu quero colocar aqui, entre as questões de pesquisas que eu estava falando, o futebol feminino, como o futebol masculino, também nasceram na praia, começou na praia, e na praia que começou a haver fundamentos que relacionaram alguns dribles, porque em épocas não podia fazer algumas gingadas ligadas à criatividade e à liberdade na praia ou na rua. Houve esse tempo de lazer que eu estava discutindo, entre o tempo lazer entendido, entre o tempo lazer determinado e o tempo que há um cenário importante. Esse rally que ocorre entre os campos recíprocos e também o gestão que tem relacionado ao Banco do Brasil, que eu contei a história, nos coloca destaque, movimento, manchete, é lógico, você pode fechar aqui e colocar esse tipo de manchete. É lógico que a pessoa, se uma jovem fazer desse jeito, você vai deixar o processo de adaptação, você vai falando um gesto que é certo. É lógico que ela que vai analisando nos campos automáticos, na infância, nas séries iniciais, que vai havendo um aprendizado. Sabemos que estamos num campo litorâneo, o Brasil nos expõe umas questões importantes que relaciona o tempo de reação. Aonde há um tempo, há um deslocamento. Aonde há um tempo, há um desenvolvimento. Aonde há um tempo, há uma força explosiva, mas que venha a destacar equilíbrio. Há uma resistência, mas que venha a destacar equilíbrio. Há uma agilidade, mas que venha a destacar equilíbrio, que relaciona essa harmonia ópera entre o tempo, a pause, o intervalo, que é os campos que vão colocar importantes. É lógico que quando você vê o tempo de bola, quando você lança a bola para cima e faça um saque, que muitas vezes alguns falam que é um saque ligado a de jornadas, que são tempo dentro, que é um passe que muitas vezes você vai pular na região, jogar bola, vai pular. É lógico que tem alguns que é até pior, eu já analisei, que em tempos passados, que dá um toquinho, pulinho, dá um toquinho com a bola, e relaciona uma complexidade tão grande para o adversário. É lógico que é lindo você ver aquela pliometria, o pulo, o apoio da perna direita com a esquerda. São posições. Então, quando você faz aquele alongamento que eu estava fazendo, e eu vi alguns professores falando o alongamento do próprio, ou seja, se você é direito, você vai alongar mais a perna esquerda. Se você é de direito, você é esquerdo, você vai alongar a perna esquerda, que é a perna de apoio para você chutar para o gol ou também arremessar no voleibol. Alguns pensam que não tem nada a ver o esporte coletivo como o futebol ligado ao esporte coletivo como o voleibol ligado à praia. Sabemos que a praia, em questão disso, o Brasil ficou em destaque. Lógico, o masculino houve, obviamente, grandes espetáculos e medalhas.
ok? E também entendemos que teve mulheres, né, que foram grandes experts relacionados à quadra e foram para a areia, né? E a areia também relaciona uma maneira de gravidade relacionado também à base e fundamentos que relaciona a quadra. É lógico que esses acervos nos colocam uma gravidade entre o tempo e o treinamento. Então, entre esse tempo que analisa, entre essa exigência ligada ao treinamento e a campo de percepção, isso que eu falo, o campo da maneira que vem a harmonizar esses campos interdisciplinares. Onde eu faço, como devo fazer, as maneiras são assimétricas, coordenativas, e esses campos coordenativos há de condicionar fatores importantes nessa maneira hidrosférica, não hidrostática, que relaciona aí o campo litorâneo de uma praia ao lado, esse efeito vapor, efeito estufa, esse vapor, esse efeito calórico que relaciona o tempo de ciência. A praxiciência relaciona uma estrutura importante, que é o que é? Eu vou ter que antecipar. Se vem uma bola, eu vou ter que antecipar. Se eu não antecipar, é lógico também, eu tenho que dar um passo para trás. E se eu antecipar para frente, eu posso ultrapassar o tempo da bola. E o tempo da bola também é o tempo que eu tenho. E o tempo que eu tenho que administrar esse tempo, que está relacionado a uma complexidade. Alguns falam motricidade simples. Quando você vê na iniciação esportiva, mas há uma complexidade na competição. Então, entre o passe e as questões que ocorrem sucessivamente consecutivos, e o autoestima e a equipe nessa harmonia, né, que relaciona recíproca essa reversibilidade, nos coloca destaque importante, ligado à corporeidade. E fatos que venham ser importantes na nossa vida. Okay? Então, eu gosto sempre de colocar entre essas maneiras de colocar as propostas que anunciam as questões registradas, boletins, registros, títulos, quantidades, emendas, por exemplo, o termo, brinquedo, brasilidades, que ligam o Brasil e esses campeonatos ligados ao esporte que veio em outros países. Essa brasilidade, me lembrando da leitura brasilense também, que ela nos dá um problema, porque nós temos que ler, né? A problemática é ler, até ler essa leitura que vem intercalar a consciência brasileira no sentido de precisão. Tomada de precisão, tomada de prontidão, que relaciona um ponto. Precisão na hora do arremesso, a prontidão na hora, precisão na hora do corte e prontidão na hora para fazer o ponto. E é lógico que a defesa foi boa. De algumas vezes que você olha nos jogos, que o ato do reflexo ele é automatizado e vem a se mecanizar diante dos movimentos rudimentares. Então, é uma maneira cultural, tradicional, que foram colocados vocacientes, colocados no Brasil. O Brasil tem várias praias, né? E tem um futevôlei, que eu estou em essas questões aí, até hoje estou tentando aprender, desaprender. Então, são fatos que colocam uma bola e também tem a rede ali, tem um juiz em questões importantes de regras que venham a haver fatos óbvios importantes, que venha a haver uma construção entre pirâmides e a própria maneira da lombar. A maior lesão que tem é a lombar e o joelho, que tem que haver um fortalecimento a cada dia e também um campo de intervalo de pausa, nem que seja 24 horas. Embora eu não tenha 24 horas de pausa, que é um dia, que nos coloca fatores relacionados ao esporte, X esportes e alguns comentários ligados ao vôlei de praia. Que também tem um livro que eu já mencionei, coloquei do Osmar Moreira e outros coadjuvantes, né, que relacionam sobre a história do vôlei praia, vôlei quadra, também que venha a ser incentivante entre esse curso histórico e a sua plasticidade ligado às antecedências. Então, o esporte em si é uma maneira inevitável de dizer que a cultura popular está inserida à nossa realidade.